Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estão prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Espero que sim! Hoje teremos nossa aula de número 9, então preparem o material e vamos lá! Hoje não teremos correção de atividade, né? Porque vocês estão em período avaliativo e não estamos tendo atividade nas nossas aulas do canal. Então vamos lá para o nosso assunto de hoje, que é regência verbal. Quando falamos em regência verbal, o que vem à mente de vocês, né? Regência nos lembra o quê? Reger, né? O maestro, ele rege a banda, né? Quando a gente diz que o maestro, ele rege a banda, ele faz o quê? Ele organiza, né? De forma que saia tudo perfeito, impecável, né? E verbal nos traz a lembrança de verbo. Então, vamos lá ver o que é uma regência verbal. A regência verbal, ela vai trazer a relação entre o verbo e os seus complementos, né? É a relação existente entre o verbo e os seus complementos, ou seja, é a forma como o verbo se liga ao objeto direto e ao objeto indireto. Então, para que vocês entendam bem direitinho o que é regência verbal, é necessário que vocês relembrem um conteúdo que vocês já viram, que é a transitividade verbal, onde o meu objeto direto é aquele onde não tem preposição e o indireto é aquele que vai ter o uso da preposição. Então, esses elementos aí serão essenciais para que vocês compreendam bem direitinho o que é uma regência verbal. Essa ligação entre o verbo e os complementos verbais pode ser feita através do uso de uma preposição, certo? Onde o objeto vai ser indireto, ou sem a presença de uma preposição, onde o objeto vai ser direto. Vejamos aí alguns exemplos, certo? Onde o verbo aí ele vai reger com preposição e sem preposição. O médico assistiu o paciente. Eu tenho aí sem preposição. Assistiu, o meu verbo, certo? O paciente, aí sem preposição. O aí é o meu artigo. Os alunos assistiram ao documentário. Então, eu vou ter agora a preposição ao, certo? E assistir agora com outro sentido, né? O primeiro de prestar assistência, né? E o segundo na questão de ver. O secretário, aí, pessoal, atendeu o cliente. Eu tenho aí sem preposição. A regência aí atendeu o cliente sem preposição. O filho não atender ao chamamento da mãe. Então, aí eu tenho aí ao chamamento com preposição. Atenção! Alguns verbos apresentam um significado quando preposicionados e outro significado quando usados sem preposição, que é o caso desses exemplos que nós vimos, certo? Eu tenho aí, por exemplo, o médico assistiu o paciente, eu tenho sem preposição aí onde tem um significado, né? O significado de prestar assistência, né, de dar atenção, de uma certa forma, e os alunos assistiram ao documentário, onde é um sentido de ver, certo? Então, aí, com preposição. Então, alguns verbos, eles vão ter um significado quando com preposição e outro significado quando usados sem preposição. Regência verbal sem preposição, onde os verbos são transitivos diretos, estabelecem regência com o objeto direto, sem a presença da preposição. Então, eu vou ter aí o meu verbo, né, a regência do meu verbo com o objeto direto. Por que objeto direto? Porque não tem preposição. Exemplos de regência verbal sem preposição. Eu ainda não li o livro, certo? Li o livro, sem preposição. Ela já fez o bolo, sem preposição. Minha esposa quer um filho, também sem o uso de preposição. Então, eu vou ter aí a relação do meu verbo com o seu complemento, que é um objeto direto, porque ele não tem preposição.
Vamos ver agora a regência com preposição. Então, a regência desses verbos agora com um objeto indireto, onde necessariamente, de forma obrigatória, né, ele pede uma preposição. Essa preposição pode aparecer na sua forma simples, como de, por, em, a, entre outras, certo? Ou de forma contraída ou combinada com artigos e pronomes. Da, pelos, numa, o a, craseado, aquele. Então, são diversas as preposições. Então, é necessário que vocês relembrem essas preposições, certo? Que tem algumas de forma simples e outras de forma contraída ou combinada. Então, se vocês relembrarem aí, né, revisarem o que é uma preposição, para que vocês consigam identificar bem direitinho aí nessas questões de regência verbal. Então, vamos lá ver exemplos de regência com preposição, certo? Os alunos assistiram a um filme sobre a escravatura. Então, assistiram a um filme. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, nesse caso aí, né, esse verbo assistiram, né, com o sentido de ver, ele pede uma preposição. Nesse caso aí, a preposição utilizada foi a preposição a. Eu nunca obedeci às regras da escola. Obedeci o quê? As regras da escola. Então, também pede uma preposição. Nesse caso aí, a preposição é as com crase. Aquele comentário desagradou a todos. Desagradou a quem? A todos, né? O complemento aí, o meu objeto indireto, tem que ter uma preposição. Nesse caso, a preposição utilizada foi a. Preciso de sua ajuda amanhã. Preciso de quê? De sua ajuda. Então, aí a preposição de. Gostaria de viajar para o Uruguai. Gostaria de quê? De viajar para o Uruguai. Então, gostaria e o verbo gostar pede também uma preposição no seu complemento, que nesse caso foi a preposição de. Verbos com mais de uma regência. Por que são verbos de mais de uma regência? Porque, se colocado com preposição, ele vai ter um significado. Se colocado sem preposição, ele vai ter um sentido diferente. Então, é bom ficarmos bem atentos quando formos escrever, certo? Principalmente na questão da escrita. Às vezes, na oralidade, né, de acordo com o contexto, nós vamos conseguir identificar, né, o significado daquela palavra de acordo com o contexto em que ela está inserida. Porém, na questão da escrita é necessário ter bem mais cuidado para que haja realmente o entendimento. A preposição é tão importante que, muitas vezes, o mesmo verbo pode ser regido por preposições diferentes para indicar significados diferentes. Vamos analisar alguns casos mais frequentes. Então, vamos lá ver alguns verbos em que eles vão ter dois significados, certo? Com preposição, sem preposição. Vamos lá. Sem preposição, ele vai ser um transitivo direto, né? Não tem preposição. Meu complemento, ele vem de forma direta. Aí, eu tenho o meu verbo aspirar. E aspirar, a, né? Sem preposição e com preposição. Sem preposição, transitivo direto, tenho aí o sentido de cheirar. Aspiraram as fragrâncias e decidiram o melhor perfume. Aspiraram as fragrâncias, eu tenho aí no sentido de cheirar. Então, eu tenho aí sem preposição, tenho um sentido. Já nesse segundo exemplo, eu tenho agora o aspiravam com preposição, que ele vai ser agora um transitivo indireto e vai significar ter por objetivo, pretender. Aspiravam a cargos melhores na empresa. Esse aspiravam agora é de um sentido de pretendia. Pretendia a cargos melhores na empresa, certo? Então, agora ele veio com uma preposição. Então, observem que o primeiro exemplo veio com sentido, né, com o significado de cheirar.
E o segundo com um significado totalmente diferente, agora com o sentido de pretender, certo? Um sem preposição e o outro preposicionado. Então, observem aí que o mesmo verbo, ele pode ter duas regências, quando utilizado com ou sem preposição. Vamos agora para o verbo assistir. Sem preposição vai ser transitivo direto, no sentido de ajudar, auxiliar. O enfermeiro assistiu o médico durante a cirurgia. Então, esse assistiu agora é no sentido de auxiliou o médico, certo? Então, não precisou aí de preposição. Já quando ele diz, nós já assistimos a esse filme várias vezes, gostamos muito. Ele vai ter um sentido agora de ver, de presenciar, acompanhar. E precisou de uma preposição. Nesse caso aí, a preposição utilizada foi a preposição a. Então, se teve preposição, ele foi um verbo transitivo indireto. Certo? Então, o assistir aí com duas significações. Uma sem preposição, no sentido de auxiliar, e a segunda no sentido de ver, acompanhar, quando usada a preposição. Então, é o que eu falei para vocês. Na nossa fala, né, se nós vamos utilizar o verbo assistir, de acordo com o contexto, nós vamos conseguir identificar de boa. Porém, na escrita, é realmente necessário essa cautela, esse cuidado maior. Vamos ver outros verbos. Custar e custar a. Custar sem preposição, né, transitivo direto. Ter valor, no sentido de valor. Aquela roupa custou muito caro. Então, não necessita de preposição. Com preposição agora, vai ter um sentido de ser custoso a alguém. Custou ao jovem abrir mão do seu desejo. Então, custou ao jovem, né? Eu tenho a preposição aí, ao, objeto indireto, né? Com o sentido de ser custoso a alguém. O verbo implicar. Implicar e implicar com, né? Sem e com preposição. Sem preposição, transitivo direto, no sentido de ter consequências. O cancelamento do cartão implicará uma multa. Então, esse implicará aí sem preposição vai trazer um sentido de consequência. Já quando eu coloco com preposição, né? As crianças viviam implicando com o mais novo, implicando com. Preposição com, no sentido de irritar, provocar, antipatizar, né? Então, elas implicavam, elas irritavam o mais novo. Então, aí, com preposição, certo? No sentido de irritar. Sem preposição, no sentido de ter consequências. Então, duas regências para o mesmo verbo, quando preposicionado e não preposicionado. Informar. Informar e informar a. Informa-se algo a alguém, portanto, é transitivo direto. E indireto, tem nos dois complementos. Então, observem agora que esse verbo informar, ele vai em uma frase só estabelecer os dois complementos. Ele vai ser transitivo direto e indireto. Primeiro não vai ter preposição, depois eu tenho a preposição. Informei o episódio à gerente e ao supervisor. Informei o episódio. Complemento aí o episódio, transitivo direto, sem preposição. O aí é o meu artigo. Mas quando eu digo ao supervisor, esse ao aí é uma preposição. Portanto, agora eu tenho um transitivo indireto, certo? Visar. Sem preposição, transitivo direto, no sentido de olhar, avistar, assinar. O caçador visou o alvo, o cliente visou o cheque. Então, eu tenho aí sem preposição com esses sentidos. Com preposição, ter por objetivo, pretender.
Elas visavam ao cargo mais alto da empresa. Então, elas pretendiam o cargo mais alto da empresa, né? Então, com preposição vai ter outro sentido. Atenção! Se há dois verbos com regência diferente, o ideal é construir a sentença de modo que se utilize a regência adequada para cada um deles. Observe: fui e voltei do serviço. A construção anterior não segue a norma padrão, pois fui, nesse contexto, exige a preposição a ou para, né? Observem que aí colocou fui e voltei do serviço. Enquanto voltei exige a preposição de. Para tornar o enunciado adequado, o certo seria aí: fui ao serviço e voltei dele, certo? Eu tenho aí dele, né? Uma preposição aí, certo? E fui ao serviço. Então, a forma mais adequada aí seria essa, e não fui e voltei do serviço. Curiosidades. Na linguagem coloquial, alguns verbos são frequentemente utilizados com preposição inadequada, do ponto de vista da norma padrão. É o caso dos verbos chegar e ir, que devem ser regidos pela preposição a, que vai indicar movimento, e não pela preposição em. Então, vamos ver aí alguns casos. Cheguei em minha casa seria inadequado. O correto é cheguei à minha casa. Fomos no shopping seria o inadequado. O correto seria fomos ao shopping. É igual a gente diz, vou no banheiro, né? O certo é vou ao banheiro. Então, vamos ver aí a questão da inadequação e da adequação. Assistir o filme. Incorreto. O certo seria o adequado, assistir ao filme. Chegar no, ir no. O correto, né? Chegar ao, ir ao. Estar de greve. O adequado, estar em greve. Namorar com. O correto é namorar a ou o. Repetir de ano. O adequado é repetir o ano. Preferir este mais do que o outro. Esse do que aí não existe. Preferir este a outro. Desobedeceu o pai. O correto seria desobedeceu ao pai. Estava ao ponto de desistir. Estava a ponto de desistir. Então, eu tenho aí a questão inadequada e adequada a essas regências desses verbos aí propostos. Então, vamos ver aí em alguns casos, certo, de regência em algumas tirinhas. Quero ver a novela. Futebol. Novela. Futebol. Amor, nossos problemas acabaram. Agora temos 2 TVs. Vai assistir o jogo na sala? Você. Não, senhora. Você vai para a sala. Você. Então, os problemas aí não acabaram porque eles continuaram brigando. Observem aí a regência do verbo assistir. Vai assistir o jogo na sala? Vocês acham que está correto esse vai assistir o jogo na sala? Observem bem direitinho. Voltem os slides e vejam lá na regência do verbo assistir. O correto seria vá assistir ao jogo na sala. Então, a regência correta aí seria ao jogo na sala. Eu aspirava a um cargo melhor. Então, capriche nos cantinhos. Quando ele diz aí, eu aspirava a um cargo melhor, né, ele traz a questão no sentido de pretendia um cargo melhor, né? Então, a regência aí do verbo aspirava, nesse contexto, nessa tirinha aí está correta. Eu aspirava a um cargo melhor. Ele pretendia um cargo melhor na empresa. Agora eu tenho aspirar com outro sentido, né? No sentido de cheirar, né? Aspiro o perfume da mais bela mulher. Então, eu tenho aí o aspiro
o perfume. Está correto, professora? Está sim, porque ele trouxe agora o sentido de cheirar, né? De sentir o perfume da mais bela mulher. Então, está correto. Então, pessoal, essa foi mais uma aula de hoje. Espero que tenham gostado da aula, tenham compreendido o assunto bem direitinho. Essas são as referências. Muito obrigada pela atenção de vocês. Nunca diga, eu não consigo. Você consegue sim. Basta ter força de vontade e fé. Um beijo no coração de todos. Até a próxima aula e tchau, tchau.